Atos capítulo 24, meus irmãos. A gente vai trabalhar o capítulo inteiro, ele conta uma única história, a continuação aí dos dramas que Paulo tem enfrentado. E curiosamente, a gente cantou hoje nos louvores, hoje com o vocato, sobre a doce graça de Deus sobre nós. E esse vai ser o tema do sermão, basicamente. Essa aula, esse sermão tem como tema doce e amarga providência. A gente vai ver a doce e amarga providência de Deus agindo na vida dos seus servos, assim como agiu também na vida de Paulo. Então eu te peço que abra aí a Bíblia em Atos, capítulo 24. Vamos ler o capítulo inteiro. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos os pares, para a gente participar junto. Diz assim o texto. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Líbelo contra Paulo. Sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Depois de anos vim trazer esmolas à minha nação, e também fazer oferendas. Os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Salva estas palavras que clamei, estando entre eles. Hoje eu julgado, por vós acerca de ressurreição dos mortos, da ressurreição dos mortos. E mandou o centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: Por agora podes retirar-te, e quando tiver vagar, chamar-te-ei.
2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Vamos orar, pedindo iluminação do Espírito sobre essa palavra, sobre nossas mentes? Pai, nós nos curvamos diante do Senhor, te pedindo que com o Teu Santo Espírito o Senhor ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, para que nós possamos entender essa passagem da Tua Escritura, esse texto inspirado pelo Senhor, para que Ele fale ao nosso coração e nos mostre a doce e amarga providência do Senhor sobre nós. Te pedimos isso para que o nome do Senhor seja engrandecido e o Teu povo seja edificado. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, provavelmente vocês já ouviram falar dos irmãos morávios, aquela história que você provavelmente conhece, de irmãos que lá no passado se reuniram, oraram fervorosamente e decidiram se vender como escravos na época das grandes embarcações, das grandes navegações, para pregarem como escravos dentro das grandes navegações. Isso fica como uma história muito boa, você com certeza já ouviu como ilustrações de sermão, como eu estou fazendo agora, só que falando de fato sobre eles e por aí vai. E parece que essas coisas ficaram só lá no passado. A gente não escuta mais falar sobre crentes que se vendem como escravos e vão pregar, e enfim. A gente escuta sobre missionários que vão para locais perigosos e tudo mais, mas a gente não escuta essas histórias assim que dariam um livro sobre essas coisas. Mas eu quero te dizer que elas ainda acontecem. Pasmem, mas ainda acontecem. Eu sou aluno de um professor lá do seminário chamado Flávio Ulisses. Ele coordena um dos maiores grupos missionários do planeta. Um grupo chamado Pioneers, os pioneiros. E nesse grupo, ele tem diversas histórias, diversos relatos, ele vive viajando, ele falta muito às aulas por isso, ele vai para Bangladesh e vai socorrer uns missionários por aí, enfim. E quando ele volta, ele vem sempre carregado de histórias para nos contar. E certa feita ele estava contando a história de uma moça que desejava ser missionária na China. Você sabe a situação da China, um país muito fechado ao evangelho e politicamente também. E aí ela desejava pregar na China, ser missionária na China, e queria fazer isso com toda a sua vida. Uma moça formada, acadêmica, mas ela queria viver para Cristo pregando na China. E ela tentou ir para a China, como vocês sabem, e era um país muito fechado, não deu certo. Ela teve que ser encaminhada de volta ao Brasil, mas isso não impediu a sua vocação. Isso não impediu o seu ministério que seria realizado com os chineses. O que ela fez? Ela optou por aprender a ser uma auxiliar de serviços gerais, como nós chamamos aqui, uma faxineira. Ela passou a fazer faxina na casa dos chineses, no bairro Oriental, esqueci o nome, lá em São Paulo, acho que é Liberdade, o nome do bairro. Então ela trabalha lá na Liberdade, fazendo serviços gerais, limpeza, faxina, na casa somente de chineses. E a gente fica pensando, isso não é estranho? Será que há bondade de Deus nisso? Deus deixou uma filha formada, com curso superior, que queria ser missionária, ser uma faxineira na casa de chineses, para lá ela ter a oportunidade de pregar o evangelho? Às vezes parece que a providência de Deus age por caminhos estranhos. Às vezes parece que a providência de Deus não é tão doce como nós cantamos aqui, doce graça sobre nós. Parece que ela vem com um pouco de amargura, a pessoa está se afadigando. Eu sinto dor na coluna e nem faço faxina, eu acho que essa mulher, coitada, trabalhando para os chineses. Enfim, são muitos problemas que a gente olha e diz, será que a mão de Deus está nisso? Será que a providência de Deus está cuidando dessas coisas? Paulo é prova disso. Você olha para a jornada de Paulo, ele começou como um homem sanguinário que matava pessoas, perseguia cristãos, mas ele se arrependeu. E ele passa a servir o Senhor. A gente já acompanha ele praticamente desde o capítulo 9 de Atos, a gente já está no capítulo 24. A gente já viu 3 viagens missionárias dele, ele anuncia o evangelho onde ele passa. Ele resolve problemas teológicos, planta igrejas, cuida de Timóteo, envia cartas, e Deus deixa ele preso. Talvez na situação de Paulo, eu e você não conseguíssemos encontrar a alegria e encontrar razões para continuar louvando a Deus, cantando ao Senhor, pregando a Deus num tribunal que estava julgando Ele mesmo. Às vezes, a providência de Deus ela vem assim. É o que nós chamamos por aqui de agridoce, talvez. Ela vem misturada com gotas de doçura, mas com gotas amargas também. Mas ainda assim, é a providência de Deus. É a providência de Deus que tem sustentado Paulo, nessas histórias assim que parecem loucura, gente que está disposta a ser preso pelo evangelho, gente que está disposta a ser escravo pelo evangelho, gente que está disposta a ser faxineira para chineses, para o evangelho. Mas nessas histórias a gente vê o amor de Deus, a gente vê a graça de Deus, a gente vê um Deus que cuida do seu povo até quando parece que não está cuidando. A gente vê uma graça e um amor que, mesmo em situações humilhantes como essa que foi a do apóstolo Paulo, mostram uma verdade que eu quero que os irmãos aprendam, que enfatizem muito bem em suas vidas. O Senhor conduz a história para a sua glória, para o bem do seu povo
pela sua doce e amarga providência. Essa é a frase, talvez a frase de ouro de todo esse estudo, lembre disso. O Senhor conduz a história para a sua própria glória, para o bem do seu povo, pela sua doce e amarga providência. E é isso que nós vamos ver aqui hoje, baseado nos 3 movimentos que tem nesse texto, nas 3 cenas, se ficar melhor para entender, que há nesse texto. A primeira cena que você vai ver aí nesse texto é falando sobre uma acusação, sobre um acusador que se levanta contra Paulo. Mas se você não estava aqui nas últimas semanas, acho que era o pastor Érico que trouxe a última aula, ele estava contando sobre Paulo sendo julgado mais uma vez. No último capítulo, Atos 23, Paulo não ia ser simplesmente julgado, mas iam levar direto para o resultado final. Ele estava fugindo da própria morte. Cerca de 40 judeus, com as autoridades eclesiásticas, com os religiosos da época, se juntaram contra Paulo e queriam simplesmente matá-lo mesmo. Não tinha muita conversa, não era um diálogo, não era um debate, era para matar Paulo mesmo. E aí, de forma milagrosa, por coincidência, entre muitas aspas, por graça puramente, um dos sobrinhos de Paulo fica sabendo de que havia uma trama para tirar a vida de Paulo. E então ele chega para o seu tio e diz: tio, estão querendo matar o senhor. Aí ele diz: de novo? Mais uma vez? Estão querendo me matar? E aí Paulo diz: então faz o seguinte, esse sobrinho que aparece na história. Esse sobrinho corre para um dos comandantes, Paulo como um preso ainda, um preso político, chega e diz: comandante, estão querendo matar o seu refugiado aqui, o seu prisioneiro. Então há uma escolta para Paulo e Paulo é protegido, mesmo de maneira tão amarga, como um presidiário, ele é protegido pelas mãos de Deus. Mesmo estando preso, ele é liberto dessa condenação que o mataria, desse povo que queria matar. E aí ele é conduzido com uma escolta super reforçada até a cidade de Cesareia. E é aí que a gente chega nessa história que a gente está hoje. Você começa vendo esse texto e lá no primeiro verso ele diz: 5 dias depois da chegada de Paulo, 5 dias depois desceu o sumo sacerdote, Ananias, com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Líbelo contra Paulo. O orador aqui nessa história não é alguém que faz oração, não, só para deixar claro. Um orador era uma espécie de advogado, era um procurador. Era alguém que era pago, você dizia a ele o que é que você queria que ele acusasse, e ele dizia: acusa esse homem aí de qualquer coisa, faça ele ser preso. E eles pagaram Tértulo. Tértulo era um nome super comum naquela época, a gente não sabe quem era Tértulo de fato, mas esse homem é pago por Ananias e pelos judeus para acusar Paulo. E ele vem diante do Félix, o governador daquela época, e apresenta 3 acusações contra Paulo, e são essas acusações que a gente vai dar uma olhada agora. Mas eu quero ressaltar uma coisa que Matthew Henry, o comentarista, ressaltou muito claramente. Ele diz assim: aparentemente aqueles homens queriam impedir Paulo, mas aqueles homens não estavam lutando contra Paulo, e sim contra o Evangelho. Eles lutavam contra a pregação e o avanço do Evangelho, da palavra de Deus, no meio dos gentios. E isso é importante quando você lê um texto bíblico. Nunca pense que aqui as coisas são pessoais. Nunca é simplesmente uma briga contra Paulo, a pessoa de Paulo. Não. Sempre é um levante de Satanás contra o povo de Deus. Sempre é um levante de Satanás contra o avanço da palavra de Deus. E era isso que estava acontecendo aqui. Se eles matassem Paulo, não era simplesmente uma vida ceifada. Era a ideia de que o evangelho parou por ali. O evangelho não vai avançar. E como você sabe, Deus quer que o evangelho avance. Esse é o propósito dele, que todas as nações o louvem e o adorem. E é isso que vai acontecer aqui. Paulo, que agora estava sendo acusado por esse homem, vai ter seu direito de resposta mais para frente, e a gente vai ver o resultado disso tudo. Mas olha como começa a acusação de Tértulo nos versos 2 até o verso 4. Ele diz assim: sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício desse povo. Sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atenda por um pouco. Olha que babação ele faz diante de Félix. Isso aqui, curiosamente, era um costume da época, só que não dessa maneira. Sempre que você ia se apresentar diante de um governador ou diante de um tribunal, você fazia aquelas honras, né? A referência: é um prazer estar aqui diante dos irmãos, é um prazer estar com o excelentíssimo governador Félix, mas ele dá realmente aquela babada para poder dizer: me escuta aqui que o meu argumento é porque eu amo o senhor. Pode não ser forte o argumento, mas como eu estou elogiando o senhor tem que me ouvir. E é isso que ele tenta fazer. Porque fica comprovado que o argumento dele é uma bajulação, é uma mentira, quando você olha para a história. Se você voltar alguns capítulos em que Félix já governava, você vai ver que o governo de Félix
sempre foi marcado por conflitos. Félix não tinha nem o apoio dos judeus. Ninguém gostava de Félix. Se você for ler livros de história sobre a época, não a Bíblia mesmo, se você for ler livros de história, você vai ver que o governo de Félix foi um governo conflituoso. Havia guerra interna, o povo queria derrubar Félix a todo custo. E aí esse homem chega dizendo, olha, o seu governo é um governo de paz. Está todo mundo bem nos corredores da cidade. E a gente fala, como é bom ser governado por Félix. Ele está tentando encher o ego do homem para dizer, tá, agora eu vou ouvir qual é o argumento dele. E aí ele faz essa bajulação e chega, de fato, aos argumentos, nos versos 5 e 6. A gente vê o primeiro argumento dele, ele diz assim, porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, espaços por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Verso 6, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Olha os argumentos que são apresentados. São três acusações de maneira rápida que são feitas contra Paulo em apenas 2 versos, 3 xingamentos, 3 problemas, 3 motivos para prendê-lo. O primeiro argumento está aí no verso 5, ele diz basicamente que Paulo é um rebelde político. Diz, isso aqui é um agitador, ele é uma peste. Ele passa pelas cidades e onde ele passa tem tumulto, tem violência, tem gritaria. Ele é um agitador, tem que prender esse homem, porque ele é um cismático. Quando ele falava isso, diante de uma autoridade romana, isso era uma afronta à Pax Romana. A Pax Romana, na época, era aquele clima de paz que havia em Roma por causa de um governo autoritário, por causa de um governo poderoso que não deixava as pessoas terem tanta liberdade. Mas aí dizia, olha, esse cara está destruindo a paz aqui na cidade. Então isso já era um motivo para que Paulo fosse preso diante daqueles homens. O segundo motivo é ele dizer assim, esse homem aí, além de ser um agitador político, é o líder da seita dos nazarenos. A seita dos nazarenos, aquela seita que a gente faz parte, a seita dos nazarenos, aqueles que seguem a Jesus Cristo de Nazaré, era essa acusação. Ele disse que Paulo era o principal líder dessa seita. E aí, isso para eles era algo criminoso também, porque naquela época você tinha que seguir à risca o código religioso dos judeus. Então, quando ele é acusado de fazer parte de uma seita, ele está sendo chamado de herege, basicamente. Chamou Paulo de herege diante da autoridade. E isso também levava à condenação, levava à cadeia. E a terceira e última acusação contra Paulo é dizendo que ele é um profanador do templo. Aí ele dá um golpe baixo, porque usar o termo profanador ou sacrílego, seja qual for, é dizer que aquele homem não é digno de estar vivo, porque ele pegou o templo de Deus e contaminou o templo de Deus. E a acusação era basicamente essa. Paulo trouxe gente de fora, trouxe gentios para uma área que era somente dos judeus. E essa é a acusação que Tértulo faz, dizendo que Paulo tinha corrompido até o próprio templo de Deus. E se isso fosse verdade, se essas 3 acusações fossem verdade, o fim de Paulo era certo, era morte na certa. E isso é bastante assustador, né? A gente olha e vê tudo aquilo que Paulo já tem feito pelo Evangelho, 3 viagens missionárias, evangelizou muitas pessoas, plantou igrejas, fortaleceu pastores, combateu heresias fortemente, ajudou na expansão do reino aos gentios, gente que não era originalmente do povo da aliança. E agora parece que Deus está de olhos fechados para a situação de Paulo. Está deixando os inimigos de Paulo se levantarem, e os inimigos começam a acusar, dizem que é um bandido, um agitador político, um rebelde, um profanador. E a gente fica, por que Deus não age nessas coisas? Por que Deus não manda uma bola de fogo assim, consome todo mundo lá, que nem a gente fala muitas vezes pensando nos nossos políticos? Por que Deus não consome tudo? E parece que Ele não vê o sofrimento do seu povo? Deus não está vendo Paulo sofrer aqui, não. Parece que as coisas estão invertidas. Os mentirosos estão no poder, os enganadores estão no poder, e aquele que proclama o evangelho da verdade está como vítima na cadeira, sendo julgado, com a corda no pescoço, só faltando alguém puxar para ceifar a vida de Paulo de uma vez por todas. Parece que Deus está em silêncio na história. Parece que Deus não está vendo o seu povo sofrendo e sendo violentado. Parece que Deus não está lendo o livro de Atos e vendo quantas vezes Paulo teve que fugir escondido, descer num cesto e por aí vai para sobreviver. Mas a grande surpresa, e Paulo sabia disso, é que o Senhor conduz toda a história para o louvor da sua glória, para a edificação do seu povo, pela sua doce e amarga providência. Paulo sabia, meus irmãos, que mesmo passando por injustiças, mesmo passando por situações adversas, mesmo quando os poderosos se levantavam contra ele, contra o evangelho de Deus, Deus o estava protegendo. Ele sabia que Deus estava do seu lado, e é por isso que você não vê aqui no texto, você não lê. E Paulo ficou com medo e tentou fugir.
e Paulo pensou no seu coração em se vender e se corromper. Você não lê isso. Paulo permanece firme diante das autoridades, porque ele sabe que tem um Deus bondoso, cuidando do seu povo e cuidando da sua própria vida. E é isso que nós vamos ver agora. Observando essa doce e amarga providência, a gente já viu os acusadores se levantando contra Paulo. Agora a gente vai ver nos versos 10 até o verso 21 a jogada de Paulo. Se isso aqui fosse um jogo de cartas, né? Os inimigos já jogaram fizeram o seu lance ali, o seu movimento de cartas, e agora Paulo vai fazer a sua própria defesa. No verso 10 diz assim: Paulo, tendo-lhe o governador feito o sinal de que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos é juiz dessa nação, sinto-me à vontade para me defender. Lembra que eu tinha dito que naquela época havia um costume de falar primeiramente com o governador, de fazer uma saudação? Essa é a de Paulo. Ele diz: eu me sinto muito confortável de vir aqui nesse tribunal, porque é você que está no poder, Félix. E o argumento dele não é dizendo assim: ah, Félix, porque no seu governo a gente tem muita paz, e nas ruas todo mundo sente que você é um bom governador. Não, Paulo não vai bajular ninguém. Paulo diz: eu me sinto confortável porque você está há muitos anos no poder. O que é que ele está dizendo aqui nas entrelinhas? Ele tem tempo suficiente para ver se Paulo realmente é um agitador, se Paulo realmente está causando essa bagunça que ele estava sendo acusado. Ele diz: ó, já que você está há tantos anos como governador, confirme se é verdade. Quantas vezes eu dei trabalho aqui para o governo? Quantas vezes eu fui interrogado por isso? Félix seria prova prática mesmo do que Paulo tinha feito ou não tinha feito dentro do governo dele. E aí ele argumenta, ele começa dizendo no verso 11: visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Paulo diz: eu cheguei, não tem nem 15 dias ainda. Tem nem 2 semanas que eu estou aqui entre vocês. Como é que eu já causei isso tudo se eu cheguei agora? Eu estou aqui há menos de 12 dias. Não sou eu o causador de agitações. Não sou eu o causador de tumultos e problemas. Que história é essa de rebeldia política? Era basicamente o que ele estava perguntando. Que história é essa de rebeldia política? Ninguém encontrou Paulo fazendo tumultos por aí. E você olha para o verso 12 e verso 13, e ele diz: e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amontinando com o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Verso 13, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Paulo está perguntando: cadê? Onde é que foi? Me diga onde foi que eu estava fazendo baderna. Onde foi que eu fiz barulho por aqui? Eu estava discutindo com quem? Aonde? Chama esses homens para vir me acusar aqui. Você deve lembrar que nessa acusação só tinha Tértulo, Ananias, que era o sumo sacerdote, e o próprio Félix. Então Paulo fica dizendo: cadê? Quem é que está me acusando? Eu fiz baderna aonde? Qual foi a rebeldia política? Qual foi a agitação que eu fiz? Qual foi o tumulto que aconteceu? Nenhum dos seus acusadores estava lá presente. Nenhum daqueles homens, na verdade, estava sendo verdadeiro, estava sendo honesto em seus argumentos. O propósito ali era mentir realmente, tentar de qualquer forma, um se colar-colou para derrubar Paulo, para derrubar o avanço do evangelho ali na cidade. E era isso que estava acontecendo. Paulo sabia que a coisa não estava muito boa para o seu lado. Por isso, ele não deu motivos. Por isso, ele mesmo diz: eu não fui na sinagoga, eu não fui fazer tumulto por aí. Ele já estava agindo de forma cautelosa. Ele não queria dar munição para a arma dos seus adversários. Ele age com toda sabedoria e prudência. E é por isso que agora ele vai fazer a sua segunda defesa. Primeiro, ele já se defendeu dizendo que ele não é um rebelde político. Agora, no verso 14 até o verso 16, ele diz: porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Essa é a segunda defesa de Paulo. A segunda acusação tinha sido essa: esse homem é o líder da seita dos nazarenos. E Paulo diz: tá, se você quer chamar de seita, chame de seita. Eu realmente faço parte dessa seita. Mas ele não chama a seita dos nazarenos. Ele chama de caminho. E olha como ele muda a temática. Ele não foca mais dizendo que porque somos de Nazaré ou algo assim. Somos do caminho. E que caminho? O caminho da lei e o caminho dos profetas. Olha como ele tem uma sacada brilhante. Ele diz: eu faço parte desse caminho porque esse caminho que eu sigo segue à risca. Eu acredito em tudo o que está escrito na lei e nos profetas. A lei, para eles, era o Pentateuco, tudo aquilo que Moisés escreveu. A lei e os profetas, e todo o resto eram os profetas escritos. Então ele diz: eu creio na lei e creio nos profetas. Qual o problema aqui?
Qual é a questão? Vocês chamam de seita, então, lei e profetas para vocês é seita? É o que ele está perguntando aqui diante dos homens. Qual o problema de eu ser um seguidor do caminho? O caminho da lei e o caminho dos profetas. Ele tem muita coragem para chegar diante das autoridades e dizer isso. Chegar diante dos homens e dizer, na minha consciência eu estou tranquilo, como ele diz no verso 16. Por isso, eu tenho a minha consciência tranquila e pura diante de Deus e diante dos homens. Ele sabe que ele não é um herege, e muito menos o líder de uma seita herege. Ele é simplesmente um seguidor do caminho. O mesmo caminho que agora ele argumenta que a lei, ou seja, que Moisés seguiu, que todos os profetas, Elias, Isaías, Jeremias, seguiram. Então o que ele está dizendo aqui? Vocês querem me incriminar porque eu sigo o caminho? Então vão incriminar também Moisés. Vão também incriminar Elias, porque eu sigo o mesmo pensamento que eles. Era o que Paulo estava dizendo. Nós temos que ter uma fé firme a esse ponto. Você tem que saber no que você crê, para que você não seja indagado e não saiba defender a sua fé. Não saiba dizer em que está firmada a sua fé. Por que você é presbiteriano? Por que a nossa igreja não tem escrito batista ali fora? Tem que saber por quê. Por que você é um presbiteriano? E você só sabe isso quando você está firmado nas suas bases doutrinárias. De onde vem a sua fé? Será que foi João Calvino que criou a igreja presbiteriana? Não foi João Calvino que criou. E nós temos que saber isso para que o mundo não nos confunda com outras seitas, outros pensamentos. Você só sabe disso buscando, tendo intimidade com Deus, intimidade com a sua palavra. E no caso de uma denominação, com símbolos de fé da sua igreja. Se você tem uma Bíblia de Genebra aí na sua mão, provavelmente você vai ver que lá no final dela, você tem os símbolos de fé resumidos, bem compilados lá. E a gente pode crescer nesse sentido, de saber defender aquilo que pensamos, aquilo que cremos. E é isso que Paulo está fazendo. Então ele passa agora a sua terceira defesa. A acusação de número 3 de Tértulo era: esse homem é um profanador. Ele chegou no templo e trouxe para a área que era somente dos judeus, os gentios. E olha como Paulo se defende no verso 17 até o verso 21. Ele diz: depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram, já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Parece o argumento mais difícil de entender de Paulo aqui. Mas de forma resumida, ele estava dizendo assim: esses homens aí, que estão dizendo que eu trouxe gentios para a área que era privada, que era fechada realmente, só para judeus do templo, são mentirosos. Eles mesmos viram que, fazia muito tempo que eu não ia no templo. E eu fui no templo para fazer oferendas, para trazer minha oferta de gratidão ao Senhor. Talvez em um ato de culto. Paulo volta lá para o templo, talvez com saudade, com vontade de rever alguém, os irmãos, de cultuar o Senhor. Ele chega no culto, no templo, e vai simplesmente fazer sua entrega, sua adoração ao Senhor. E aí os judeus olham para Paulo e dizem: aquele ali é o que está pregando aos judeus. Vamos pegar ele agora? E inventam uma história dizendo que Paulo está inserindo gentios na parte que não é para os gentios. E Paulo faz: cadê eles? Quem foi que falou isso? Traga eles aqui para eles dizerem com quantos gentios eu estava, para dizer o que é que eu estava fazendo, porque Paulo diz: sem tumulto, sem ninguém. Ele chegou lá sozinho. Ele foi adorar a Deus sozinho e foi acusado de tumulto dentro do templo. E aí ele diz, no último verso, aí no verso 21, ele diz: salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é o seguinte: eu já sei onde essa conversa vai chegar. Eu sei que vocês não estão querendo me prender por causa de ser um rebelde político, ou porque eu sou um herege, ou porque... Não, eu sei que vocês querem me prender porque eu estou anunciando a ressurreição dos mortos. Paulo entendeu que a perseguição, no fim das contas, não era por causa dele, era por causa da crença no Evangelho. Paulo era um pregador da ressurreição, e nós também devemos ser. A ressurreição talvez seja uma das principais doutrinas para nós. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa esperança. É porque Ele ressuscitou dos mortos que Ele comprovou que Ele é Deus. Que Ele comprovou que tudo aquilo que Ele disse era verdade. Se Ele simplesmente tivesse morrido e ficado no túmulo, Ele tinha enganado um monte de gente. Tinha dito que era algo que não era. Mas Ele ressuscitou e disse que juntamente com Ele, todos os justos e injustos também ressuscitarão. Os justos para viverem eternamente em alegria e glória com Ele.
os injustos, para serem castigados por ele por toda a eternidade. E era isso que Paulo estava pregando. E é por isso que os perseguidores se levantam contra Paulo, porque a ressurreição era a maior prova de que Jesus sempre falou a verdade. Era a prova de que ele disse que era e realmente era o Filho de Deus. Era a prova de que Cristo era o Messias, que os judeus rejeitaram. Se os judeus admitissem a ressurreição dos mortos, então eles tinham que admitir que Jesus Cristo era realmente o Messias. Mas eles preferem dizer, não, essa doutrina é mentirosa. Eu não creio na ressurreição de Cristo, porque senão eles teriam que dizer que aquele homem era realmente Deus. Essa ressurreição que prova que o Pai aceitou o sacrifício do Filho. É porque Jesus Cristo voltou dentre os mortos que a gente entende que está realmente tudo consumado, que todo o escrito de dívida já foi pago, que não há mais condenação. É a ressurreição que prova que a morte foi derrotada. É a ressurreição que prova que a vitória de Cristo já é certa. É a ressurreição que prova que todos aqueles que creem em Cristo, com Ele também são vencedores. E essa é a nossa certeza e a nossa esperança. E foi isso que Paulo entendeu. A briga aqui não é pessoal. Vocês estão brigando contra Deus mesmo. Vocês estão brigando contra a ressurreição dos mortos. Paulo sabia. Eu não fiz profanação, coisa nenhuma. Vocês estão reclamando, é porque eu creio que Jesus ressuscitou. Esse era o grande embate que estava acontecendo ali. E Paulo, preste atenção no texto, Paulo não faz muitas defesas acerca dele mesmo. Ele não chega e diz, olha, Félix, você deve ver, eu sou um homem estudado, eu trabalhei a minha vida inteira, eu ensinei pessoas, eu fiz tendas, veja, eu tenho boas obras. Paulo não chega e fala isso. Aquele que era o momento dele se defender, imagine o tribunal. Teve o seu acusador e se levantou dizendo que Paulo era um bandido político, enfim, tudo mais. E Paulo não faz uma única defesa pessoal. Ele não chega e diz, eu preciso, diante da lei, ser diminuída a minha pena, porque eu sou um homem bom, porque eu pratico bem. Não. Paulo usa esse tribunal, Paulo usa essa acusação como um momento de anunciar o Evangelho. Aquele momento que sua vida poderia acabar ali mesmo. Ele diz, é melhor morrer anunciando Cristo. Mesmo que esse homem me condene, mesmo que o destino final aqui seja a morte, eu vou anunciar Cristo. E é isso que ele faz. No seu tribunal, no seu julgamento, ele anuncia Jesus Cristo. Ele anuncia o nosso Salvador. Paulo tinha certeza de que o Senhor conduz a história para o louvor da sua glória, para a edificação do seu povo, pela sua doce e amarga providência. Por isso, acontecesse o que acontecesse com ele, ele anunciaria Cristo. Porque muito mais importa anunciar, proclamar o Evangelho de Cristo do que proteger a própria vida. Paulo sabia disso. E nós precisamos também estar atentos a essas oportunidades em que Deus nos coloca. Talvez as oportunidades pareçam estranhas. Você está num conflito familiar e talvez aquele seja um bom momento para falar do Evangelho. Seu filho cometeu um pecado que você não esperava que ele cometesse, e aí você fecha a porta do quarto e vai repreender. E talvez antes de dar a palmada, você pregue o Evangelho. Seu patrão está se envolvendo em atos corruptos, e você tem uma certa liberdade de conversar com ele. Talvez essa seja a oportunidade de pregar o Evangelho. Mesmo que talvez custe o seu emprego, mesmo que talvez o seu filho vá ficar com raiva de você, sempre é uma oportunidade de pregar o Evangelho, mesmo que ela pareça estranha, mesmo que pareça um tribunal, como era o caso de Paulo. Esteja atento para as oportunidades de anunciar o Evangelho de Cristo, de defender o Evangelho de Cristo, de proclamar salvação e ressurreição somente por meio de Cristo, como fez o querido apóstolo Paulo. E olhando para essa doce e amarga providência de Deus, nós chegamos ao último movimento desse filme aqui que está acontecendo, dessa saga de Paulo. Nos versos 22 até o verso 27, uma resposta está sendo adiada aqui. Olha o que diz o texto. Então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo, quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus.
Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Meus irmãos, todo tribunal tem que chegar a uma decisão final, tem que ser batido o martelo. Se fosse para acusar Paulo, já tinha 3 acusações. Batia o martelo, Paulo seria morto, ponto final. Se fosse para ouvir a defesa de Paulo e dizer, tá, ele está certo, ele realmente não é um criminoso, bate o martelo, libera Paulo e deixa ele ir embora. Mas não foi isso que aconteceu. Félix, como um bom político, no pior sentido que a palavra político pode vir à sua mente, ele decide que vai adiar um pouco a situação. Para Paulo é super tranquilo. Eu só vou ficar aqui preso mais tempo, vou ficar aqui acorrentado talvez mais tempo, super tranquilo. Não era Félix que estava preso, então vamos adiar a situação de Paulo. Aí ele espera vir Cláudio Lísias, que já tinha julgado Paulo. Você deve lembrar, acho que é Atos 22. Cláudio já tinha julgado Paulo e disse, tá, esse caso não é para mim não, vou mandar você lá para Félix. E agora Félix diz, agora eu vou esperar Cláudio chegar para a gente conversar sobre a situação, ver o que é que a gente faz com Paulo, se mata Paulo ou se libera Paulo. Acho que o coração de Paulo estava bem tranquilo, era meio alto da compadecida, fica rico, fica pobre, fica morto, fica vivo. Ele não sabia, será que eu vou morrer aqui, será que não vou? Mas você não vê ele muito desesperado no texto. Talvez por dentro ele tivesse meio, será que é meu fim agora? Mas ele não demonstra esse temor, ele não demonstra essas pernas balançando de medo. Ele olha para a situação e prega o evangelho. Olha o que diz o verso 23. Félix diz, bom, como eu não vou resolver a situação, vamos fazer o seguinte, Paulo volta lá para a cela, mas não vai ser uma cela terrível assim. Eu vou tratar ele com indulgência, vamos tratar ele com cuidado, ele é um preso importante, ele é um cidadão romano, então vamos deixar ele preso, mas uma cela confortável, vamos botar um travesseiro então para ele deitar pelo menos. E aí ele ainda permite que os seus próprios o servissem, isso quer dizer que os amigos de Paulo podiam visitar, a família dele podia chegar lá e conversar alguma coisa, talvez trazer algo que ele precisasse. Mas olha o que é interessante. Quando chega nos versos 24 até o verso 26, a gente vê que o governador Félix, ele passou a visitar Paulo. Ele ia naquela cela, movido talvez por uma curiosidade, que o texto vai dizer que não era só curiosidade mais para frente, mas cheio de curiosidade sobre o caminho. Ele queria ouvir mais sobre esse caminho que Paulo pregava. Ele queria ouvir mais sobre esse caminho que tanto Paulo anunciava. Ele queria talvez saber por que esse homem doido já foi preso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, foi preso lá, foi preso aqui e continua anunciando esse caminho. Por que Paulo continua anunciando esse instinto de seguir essa profissão de fé que ele segue? E aí ele passa lá a conversar com Paulo e leva sua esposa, Drúzila, uma mulher um tanto quanto peculiar. Não é muito falado sobre ela na Bíblia, mas se você pesquisar um pouco, você vai ver. Ela era uma pessoa bem parecida com Félix. Alguém bem política, movida por poder, por interesse, por oportunidades. Ela era casada com um judeu, o texto vai dizer aí que ela é judia. Ela era casada e com 16 anos ela já era casada e resolveu se separar aos 16 anos porque viu a brilhante oportunidade de ser a terceira esposa de Félix. Mas era de Félix. Era bem mais poderosa. Mesmo que ela não fosse respeitada, ela teria mais condições financeiras, ela seria mais poderosa. E aí você vê esse casal super tranquilo, um casal super crente, assim, gente boa mesmo os dois, e eles chegam lá no gabinete pastoral de Paulo, chamado Cela, e vão ouvir Paulo tentando os evangelizar, Paulo tentando discipular. E o texto diz no verso 24 que eles ouviram Paulo falar a respeito de sua fé em Cristo Jesus. Paulo estava na cadeia. E as pessoas que o prenderam estavam visitando. Isso no Brasil seria uma coisa inimaginável. E ele vai e evangeliza aqueles que o jogaram na cadeia. E, naturalmente, você espera que algo aconteça. Ou esses homens se convertem e a história acaba com um final feliz. Nossa, Félix se converteu, Drúzila se converteu, agora eles amam a Cristo, liberaram Paulo e ficou tudo bem. Ou acontece o que aconteceu. Quando Paulo, no verso 25, diz assim, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Paulo falou sobre tudo aquilo que o pecador ama escutar. Paulo chegou e disse, vai ter um juízo divino,
Ele vai punir todos os pecadores. Ele vai punir todos aqueles que são movidos por dinheiro, por poder, por cobiças, por avareza, os impuros, os imorais, os infiéis que se separam com 16 anos para casar com um rei mais rico. Ele fala isso, e aí eles dois ficam super animados, como o texto diz aí. Eles ficam amedrontados. Eles ficam espantados diante do sermão de Paulo lá no gabinete pastoral chamado Cela. E a reação deles é clara. Para. Quero ouvir mais não. Depois a gente conversa sobre isso. Depois, em outra oportunidade, quando eu tiver tempo, a gente volta aqui para conversar com você. É isso que o Evangelho faz com as pessoas. O mesmo Evangelho que trouxe vocês para cá. O mesmo Evangelho que no seu coração foi motivo de alegria, de esperança, de salvação. Para muitos pecadores com o coração endurecido, é motivo de condenação. Ouvir o Evangelho era para trazer esperança para esses homens, para Drusila e para Félix. Mas para eles, o Evangelho não era de salvação, era de condenação. Eles não estavam simplesmente adiando o julgamento de Paulo, eles estavam adiando o entendimento sobre Cristo. Meus irmãos, chega uma hora que não tem mais tempo não. Chega uma hora em que você adiou um pouquinho, fugiu um pouquinho de Deus e agora eu quero mais e não tem mais oportunidade. E é isso que acontece com muitos pecadores que são expostos ao Evangelho, que têm a oportunidade de ouvir a palavra sendo pregada com fidelidade e rejeitam, e fecham seus ouvidos e dizem, não, depois eu resolvo isso aí. Depois eu vou aceitar esse Jesus Cristo. Depois, quando eu ajeitar a minha vida, eu vou atrás de Cristo. Eu sou muito bagunçado, eu bebo muito, e quando eu me ajeitar, eu venho para a igreja. Talvez seja tarde demais. Talvez a oportunidade já tenha passado. Talvez o carro da salvação já tenha passado pela sua porta e não tenha mais oportunidade para poder buscá-lo e acompanhá-lo. Félix e Drusila são fortes indicativos disso. De que tiveram a oportunidade de ouvir sobre a salvação em Cristo, mas rejeitaram. E aí você vê o último verso desse texto, os versos 26 e 27, na verdade. No verso 26 fica claro que a intenção de Félix não era simplesmente ouvir do Evangelho. Ele ia lá no gabinete pastoral de Paulo, chamado Cela, e tinha essa curiosidade sobre tudo aquilo que Paulo pregava, mas olha a motivação dele também. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro. Ele só errou porque Paulo não era brasileiro. Se fosse brasileiro, aí teria um jeitinho brasileiro para dizer, toma, me libera aqui. Vai, traz aí mais coisa para mim, bota um celular aqui dentro para eu ligar para os meus amigos e a gente resolver umas situações. Mas Paulo não era brasileiro nesse sentido, ele não ia dar jeitinho nenhum, ele aceitou a sua condenação e ficou lá preso e pronto. Ele não subornou o Félix para poder ter a sua pena diminuída ou liberada. Paulo aceitou a amarga providência de Deus em sua vida, como um encarcerado do Evangelho, como um acorrentado por causa de Cristo. E aí o desfecho dessa história não é um desfecho da Disney, não é um final feliz em que todo mundo fica amigo e sai de mãos dadas sorrindo, não é aquele filme que você chora emocionado. O final é simples, Paulo continuou preso por mais 2 anos. O verso 27 diz isso. 2 anos mais tarde, acabou o mandato de Félix, acabou o governo de Félix, veio outro governador chamado Pórcio Festo e Félix não fez nada acerca de Paulo. Paulo continuou lá. Por quê? Porque Félix ele queria ter o apoio dos judeus. Se ele libera Paulo, os judeus ficam contra ele. Diz, oxente, eu queria prender esse cara, eu queria que esse cara morresse. Você liberou ele, então a gente vai se rebelar contra Félix. E aí ele não se queima com os judeus. E também ele tem um peso na consciência de saber que Paulo não é um criminoso e não ia matar Paulo injustamente. Porque a lei romana cairia sobre ele, dizendo que não pode matar um cidadão romano sem ter um motivo claro para isso, sem ter um crime na conta. E Paulo não tinha. Então ele fica nessa sinuca de bico, sem saber o que fazer, sem saber para onde vai, e como um bom político ele só adia, bota na gaveta e diz, ano que vem a gente vê isso aí. Ano que vem a gente pensa sobre isso. Enquanto tem ano que vem, vai comendo tempo aí nessa história. E Paulo ele prova mais de uma vez que nesse mundo caído, nem sempre as histórias têm um final feliz. Nem sempre as histórias são como os contos de fada, em que aparece uma princesa e resgata... não, ao contrário, né? Aparece um herói e resgata a princesa. Não tem isso. Paulo ficou na cela mesmo e esse foi o final da história até aqui. Semana que vem a gente vê mais coisas. Mas, por enquanto, a história acaba aparentemente amarga.
mas ela é repleta de doçura, mesmo na amargura. Porque Paulo está vivo, ele está bem, ele está seguro, ele não está doente, ele não está em prantos. Ele está dentro de uma cela, mas ele recebe o cuidado dos seus amigos, ele recebe o cuidado da sua família, ele ainda pode proclamar o evangelho, ele ainda tem o cuidado de Deus sobre a sua vida. Paulo está provando mais uma vez que o Senhor conduz a história para o louvor da sua glória, para a edificação do seu povo, pela doce e amarga providência. Mesmo quando os poderosos desse mundo falham, mesmo quando os poderosos desse mundo, os governantes, os presidentes se corrompem, há um Deus que cuida do seu povo. Mesmo que saia um decreto novo dizendo vamos matar todos os crentes, eu tenho certeza, mesmo que o sangue dos crentes seja derramado, Deus fará com que sua igreja avance. Deus fará com que o seu povo permaneça feliz, permaneça fiel, permaneça amando a Ele. Prova disso são os países que há perseguição. As igrejas lá são muito mais ativas e maiores numerosamente do que as nossas por aqui. Uma das igrejas que mais cresce no mundo é na Coreia. Um país completamente fechado, completamente travado para o evangelho, e ainda assim é uma igreja subterrânea que cresce exponencialmente. Deus faz com que o seu povo cresça e avance, e tudo isso para o louvor da sua própria glória. E assim, meus irmãos, nós temos 3 lições diante dos nossos olhos quando vemos esse texto. A primeira delas é que nem sempre o mundo vai nos tratar bem. Mesmo que você seja a pessoa que mais ama a cidade, você é um crente superativo, que vai no seu bairro e doa cestas básicas, e faz o bem, e acolhe os pobres, e cuida de todo mundo ao seu redor, vai chegar um tempo em que o mundo vai mostrar que não é tão amigo assim da igreja. Vai mostrar que essa amizade não existe de fato. O mundo até nos tolera, nós estamos aqui, portas abertas, som ligado e tudo mais, mas o mundo não ama a igreja. O mundo trata a igreja como Tértulo estava fazendo. Paulo é uma peste. Os crentes são uma peste. Eles querem acabar com o nosso país. Eles querem que todo mundo adore esse rei deles chamado Jesus Cristo. E é o que a gente quer mesmo. Mas a gente não quer isso por meio de reforma, de quebradeira e gritaria. Nós temos que ser o povo que entende que mesmo que esse mundo nos trate como pragas, somos aqueles que anunciam a verdade. Somos aquele que cuida do povo, que abençoa a nossa nação, que ora por aqueles que nos tratam como inimigos. A gente ora por aqueles que desejam que a nossa igreja feche. É assim que funciona dentro da igreja. É assim que funciona a cabeça de um crente. Nós não somos guerreiros com espadas e prontos a derrubar o país e virar tudo de cabeça para baixo. As nossas armas não são físicas e militares. O nosso armamento é espiritual. Contra essa guerra que tem se levantado contra os crentes por todo o mundo, desde os tempos de Paulo. O nosso trabalho é proclamar o evangelho, levar vida ao cemitério, como nós ouvimos lá na Consciência Cristã. É trazer vida a esse monte de mortos que há no nosso mundo, que há no nosso país, que há na nossa cidade. É anunciar que Cristo é a solução para essa doença que tanto tem ceifado vidas, chamada pecado. É esse o nosso objetivo. E essa já é a nossa segunda lição. O seu objetivo não é proclamar o seu nome, não é buscar fazer uma carreira sólida, não é buscar ter seu nome nas maiores revistas, nos jornais políticos. Você não foi chamado por Deus para ser um grande homem, uma grande mulher, mas um grande servo. E mesmo que isso custe o seu nome, mesmo que isso custe a sua carreira, essa é a sua missão. Você tem que entender, meu irmão, eu tenho que entender também, que na nossa vocação, no nosso trabalho cotidiano, é lá que nós somos missionários o tempo todo. Os seus colegas de trabalho têm olhado para a sua conduta, e talvez a sua conduta não reflita o Cristo que você diz que ama. Talvez você sinta tanta paz porque o seu evangelho está guardado no bolso. Talvez você nunca tenha sido criticado porque você nunca precisou se posicionar, falar sobre o evangelho, falar sobre aquilo que você pensa e crê. Mas nós somos chamados a sermos missionários em todos os nossos ambientes. No relacionamento com seus filhos, no relacionamento com sua esposa ou com seu marido, nas suas relações trabalhistas. Eu sei, você fala mal do seu patrão e tudo mais, mas o seu trabalho é orar por ele. É agradecer a Deus, porque mesmo ele sendo tudo aquilo que você diz que ele é, Deus tem colocado ele para ser o seu provedor ordinário. O seu sustento básico vem desse trabalho que você tanto reclama. E é aí que a gente tem que ser crente.
É aí que a gente tem que anunciar, porque pela graça de Deus você não está num tribunal como Paulo. Mas se você não tem coragem para anunciar o evangelho no seu trabalho, no seu estudo, na sua sala, mesmo que de forma sutil, não estou dizendo para você levar a Bíblia, abrir, patrão, sente agora que eu vou ler o evangelho. Não é isso que eu estou falando. No seu cotidiano, na sua vivência. Se você não tem coragem de anunciar o evangelho nessas situações, meu irmão, eu não quero nem ver quando chegar uma perseguição, então. Eu não quero nem ver como é que fica a igreja quando começarem os rumores que tanto tem se dito. Eu não quero nem ver como vão ficar os crentes se fizerem um tribunal aqui, então. Vamos começar um por um. Primeiro pastor, senta pastor, vamos ver. Meu irmão, nós temos que anunciar o evangelho com firmeza. Não é anunciar que você tem uma carreira sólida, que você estuda há 30 anos um tema precioso. Isso é bom. Se Deus te deu tudo isso, louve a Ele. Anuncie a glória dEle, não a sua. Não os seus poderosos feitos, mas os poderosos feitos do nosso Salvador. E isso nos leva a uma terceira lição. Talvez nós estejamos desatentos a perceber tantos Félix e tantas Drusilas ao nosso redor. Talvez você não perceba, mas a pessoa que pode sentar ao seu lado só tenha curiosidade pelo Evangelho. É alguém que gostou da forma que o pastor Ericon prega, que o pastor Flauber prega, que o seminarista maluco prega. Gostou, e aí gostou de ouvir esses temas importantes, porque você é uma pessoa que não gosta de aborto, e na igreja também a gente não gosta, então você se identificou, você gostou dos temas que são conversados, você gostou de escutar sobre uma moralidade que vem de um Cristo que não peca, que não briga, que não se entrega aos pecados desse mundo, você gostou de tudo isso, você gostou que na igreja as pessoas se vestem bem, a gente não vem nu para a igreja, e você gostou disso tudo, mas no seu coração está faltando cruz. No seu coração está faltando Jesus. E não deve ser assim. Nós não estamos aqui na igreja por curiosidade. Se você está aqui por curiosidade, como Félix, que ia visitar Paulo dizendo, Paulo, me conta mais. Eu quero aprender mais sobre esse caminho. E se o caminho não está no seu coração, tem outro caminho no seu coração. E esse caminho é um caminho de condenação, meus irmãos. Esteja atento. Se você tem certeza que você ama a Cristo, se você tem certeza que você ama o caminho, atente-se então agora para os que estão ao seu redor. Talvez aquela pessoa que senta com você domingo após domingo ainda não esteja no caminho. Talvez a pessoa que está com você ao seu lado ainda não enxergue Cristo como Salvador. Só olhe para Cristo como um bom exemplo, como um grande mestre, como um guru filosófico. Mas Cristo não é isso. Cristo é aquele que nos livra do nosso próprio pecado. Cristo é aquele que nos perdoa daquilo que ninguém poderia nos perdoar. É aquele que paga a conta em nosso lugar. A conta que todo o caixa de todas as igrejas não seria capaz de pagar. É Cristo que faz por nós essa obra maravilhosa. É por isso, meus irmãos, que Paulo anuncia num tribunal ressurreição dos mortos. É por isso que você tem que estar atento para quando seu filho vem com uma conversa um tanto quanto estranha, anunciar o evangelho. Não é porque ele está lá no DI, eu sei que o DI tem um trabalho importantíssimo, e lá eles escutam sobre histórias maravilhosas. Não é por isso que seu filho tem certeza da salvação, não. Você, como pai, tem que ter esse trabalho de assegurar que seu Cristo está ouvindo o evangelho. É você que tem essa responsabilidade de instruir ele no caminho de Cristo. É você que tem que buscar que seu filho esteja com os pés firmados, se você já tem os pés firmados. E essa é a terceira lição que Paulo nos ensina aqui, que essa palavra nos ensina. Não adianta ter curiosidade sobre o evangelho. Não adianta você ter todas as doutrinas na sua cabeça. Eu sei falar de santificação, justificação, eu fiz homilética lá no seminário, eu sei de tudo. E a cruz? E o evangelho? E Jesus? É isso que nos leva para o céu. Não é o tamanho do cérebro, é o tamanho da cruz de Cristo. Não é o quanto você aprendeu, é o quanto você ama a Deus. É quem você ama. Se é realmente Cristo, ou se são as suas paixões, se é a sua carreira. E que Deus nos livre, meu irmão, de sermos como Félix, como Drusila, que ouvem, mas fogem. Depois a gente conversa sobre isso. Depois a gente pensa em evangelho. E eu gostaria de concluir lembrando, assim como a irmã que eu mencionei lá no começo, que eu nem sei o nome dela, né, o pastor não disse. Aquela irmã que decidiu, sendo uma pessoa grande na sociedade, se fazer uma faxineira para trabalhar no bairro chinês. Assim como os irmãos morávios,
que decidiram se vender como escravos para anunciar o Evangelho. Assim como Paulo, que foi preso não uma vez, que teve a corda no pescoço não somente uma vez. Assim como o próprio Cristo suportou tudo aquilo que suportou por amor a Deus, assim também deve ser com a igreja. Não somos chamados a viver no conforto das nossas cadeiras de plástico. Somos chamados a ficar de pé e anunciar o bendito Salvador. Anunciar esse mundo que existe uma doce e amarga providência. Um Deus que cuida de toda a história para aqueles que são seus filhos viverem com Ele. E deixa eu te dizer, a providência é doce e amarga. Mas mesmo que você pense que a sua vida só tem amargura, eu quero te dizer que sua vida é muito doce. Muito doce. Porque os nossos sofrimentos do tempo presente não se comparam com aquilo que há de ser revelado em Cristo. Porque todo sofrimento que você enfrenta na sua vida não se compara ao que o seu Salvador sofreu por você. A providência para Ele foi muito amarga. O cuidado do pai sobre o filho foi muito amargo, para que sobre você, para que sobre mim, pudesse ser doce. Ele sofreu, para que você e eu não precisássemos sofrer o que Ele sofreu. Ele clamou na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Para que eu e você não fôssemos desamparados. Esse é o nosso Salvador. Que Deus tenha misericórdia de nós, quando temos vergonha de anunciar o Evangelho, quando temos vergonha de pregar a palavra, quando temos vergonha de dizer, sim, eu faço parte do caminho, sim, eu sou um cristão mesmo, e eu acredito nisso, nisso e nisso, eu acredito que Cristo é a única solução para esse mundo perdido. Que Deus tenha misericórdia de nós, da sua igreja. Vamos orar? Pai, nós somos teu povo aqui reunido, te louvamos pelo rico privilégio que é estar na tua casa, que é ouvir a tua palavra, que é poder falar com o Senhor de portas abertas, em alto e bom som. Mas nós temos muito a te pedir perdão. Pai, te pedimos perdão porque o Senhor nem mesmo nos fez experimentar o que Paulo experimentou, o que os irmãos moráveis, o que certos irmãos têm passado, e nós muitas vezes escondemos o Evangelho, guardamos a luz debaixo da mesa, deixamos o sal dentro do saleiro. Pai, te pedimos perdão, porque queremos ser servos fiéis do Senhor. Te pedimos, Pai, dá-nos coragem, dá-nos discernimento, para que possamos ser como luzeiros nesse mundo, para que possamos anunciar que há esperança e salvação somente em Cristo Jesus. Te pedimos, Pai, que se há entre nós algum Félix, alguma Drusila, que o Senhor não nos deixe viver nesse marasmo espiritual, que o Senhor não nos deixe viver nessa vida amena e pacata, como se estivesse tudo bem quando caminhamos a largos passos para a condenação. Pai, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, para que mesmo na amargura possamos provar da doçura que vem do Senhor, para que mesmo no dia mau possamos lembrar dos teus maravilhosos feitos, olhar para a tua cruz, olhar para Jesus e ter alegria. Pai, nós te pedimos isso não porque nós somos grandes, ou porque nós temos grandes feitos, mas porque o Senhor é grande e porque o Senhor tem grandes feitos. Te pedimos isso para que o teu nome seja conhecido em toda essa terra, para que o teu povo seja fortalecido, para que a tua igreja seja amadurecida e mais parecida com Cristo Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.